projeto Bioimpact Mais surge principalmente com o objetivo de querermos sensibilizar as populações locais, mas também a sociedade civil, numa lógica de demonstrar as mais-valias que os projetos solares fotovoltaicos podem ter em termos de preservação da biodiversidade, mas até de regeneração de ecossistemas. O projeto tem uma série de medidas, a integração paisagística, a proteção da biodiversidade, proteção das galerias ripícolas, das linhas de água, das espécies arbustivas ou dos núcleos arbustivos mais significativos. Um processo de avaliação ambiental é um processo bastante complexo, porque no fundo abrange aqui uma avaliação integrada de vários fatores ambientais e ao longo do tempo, numa perspectiva, por um lado, de simplificar, acabou por se integrar no processo de avaliação ambiental um conjunto de outras decisões. Portanto, na verdade, tem um aspecto positivo, que é o facto de ter uma única decisão integrada, que cobre um conjunto de valências distintas. Por outro lado, aumenta a complexidade desse procedimento e, portanto, de alguma forma, o estudo de impacto ambiental e todo o exercício que tem que ser feito pelo promotor e pelas entidades acaba por refletir essa mesma complexidade. Mas, no final do dia, se bem integrado e bem avaliado, acaba por ser um exercício positivo relativamente a um processo que não sofre avaliação ambiental e, portanto, que o promotor acaba por ter que ir às várias componentes separadamente ou ir dirigir-se às diferentes entidades separadamente. Penso que nessa perspectiva é uma complexidade que acaba por ser salutar. Não havia lebres, não havia perdizes, não havia aqui nada, estava completamente distinto. E neste momento começa-se a ver caça, começa-se a ver o sol devido às adubações que as ovelhas fazem naturais, está do melhor, nota-se muitas diferenças para melhor. Eu comecei a interessar-me pela observação de aves em 1987, já lá vão 37 anos e meio. Quem me meteu nisto foi o meu tio, que me começou a levar, ele já se interessava pela observação, levou-me com ele para ver aves, depois eu comecei a me interessar pelo assunto e nunca mais larguei, comecei a registrar as minhas observações e mais recentemente fui convidado para colaborar com a empresa Naturcita, que está aqui a fazer a monitorização da avifauna na central fotovoltaica de Santos. Dentro da área da central propriamente dita, eu destacaria que já observámos o tartaranhão dos paúis, que até pensamos que está a nidificar aqui na zona da central, o roxinol pequeno dos caniços, o caimão, o milhafre real, entre outras, que umas nidificam, outras pousam, outras sobrevoam. Portanto, obviamente que isso é positivo, porque significa que as aves conseguem frequentar estas zonas, desde que lhes sejam dadas essas condições. O trabalho de casa vinha muito bem feito e isso foi importante na aceitação por parte do ponto de vista técnico e legal no licenciamento do município de Monforte e também a aceitação do ponto de vista social no que diz respeito a esse mesmo licenciamento. Os principais desafios têm muito a ver com o conhecimento prévio do ecossistema onde nós estamos. E entendendo esse conhecimento prévio e percebendo quais são as áreas que vão ser afetadas em termos da colocação dos painéis, das infraestruturas associadas, é também perceber quais são as áreas que não vão ser afetadas e que podem ser potenciadas para a biodiversidade. E é aí que está o equilíbrio na fase de planeamento, portanto, uma fase muito inicial do projeto, podermos identificar o que é que nós vamos afetar que não tenha grande impacto e o que é que nós podemos aproveitar para potenciar em termos da biodiversidade. O desafio é manter e conservar aquilo que são os ativos ambientais mais sensíveis. A vegetação, dá para perceber perfeitamente que debaixo dos painéis, não sei se pela condensação deles, debaixo dos painéis é completamente diferente de fora, para melhor, sempre para melhor. A mensagem que eu deixava é que é muito importante nós investirmos na monitorização, porque nós não devemos também extrapolar o que são os resultados de um sítio para os resultados de outro sítio. Portanto, obviamente nós estamos aqui satisfeitos com os resultados, mas isso é resultado das medidas que têm aqui sido implementadas. Vamos continuar a monitorizar. É muito importante que seja feita a monitorização para nós percebermos como é que os seres vivos e as aves em particular estão a responder às medidas que são propostas e que são implementadas e, obviamente, depois serão feitos ajustes em função dos resultados. Portanto, essa é a mensagem, é que não descuremos a monitorização. Há projetos que estão efetivamente a dinamizar medidas que muitas vezes vêm das declarações de impacto ambiental que trazem
mais-valias para aumentar até a biodiversidade dentro das centrais e que era preciso trazer isto para cima da mesa, demonstrar isso, trazer as populações para dentro das centrais e demonstrar e começar aos poucos a desconstruir o discurso que tem sido criado. Projetos como este que nós estamos a levar a cabo na APRENA têm exatamente o objetivo de apresentar boas práticas e mostrar com casos reais e não apenas com, no fundo, projeções ou previsões de como é que vai ser, com casos reais, como é que, uma vez que estes projetos passem a sua fase de construção e entrem na sua fase de operação e estejam totalmente integrados com a natureza, os benefícios que geram em termos de biodiversidade e de restauro dos ecossistemas.